Boa tarde, guerreiros, né? Tarde de quinta-feira, pré-jogo, Fluminense e Vitória, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo, né? É um jogo que tem até coincidência, né? A gente precisa da vitória, contra o Vitória, né? Uma vitória do Vitória é um caos total, né? A palavra vitória hoje é importantíssima em todos os lados. Tanto para a vitória para a gente, se Deus quiser, em nome de Jesus, mas também como para o Vitória, porque se o Vitória ganhar, né, a crise aumenta, continua, né, no início do trabalho do Marcão, que vai ser interino. Eu confio no Marcão, né, não sei vocês, eu queria que vocês comentassem aqui se vocês confiam. A gente vai falar disso agora no pré-jogo. Marcão vem com novidades, né, vem com algumas mudanças, vem com algumas coisas que a gente já sabia que ele iria fazer, né, normal, o básico. E a gente vai falar disso tudo agora, essa mudança de rumo, né? Tentar sair da última posição da lanterna, né? Já que da zona de rebaixamento a gente não consegue nessa rodada. Então vou falar disso e muito mais agora no pré-jogo, canal Guerreiro Tricolor. Tamo junto! E vamos falar um pouquinho, rapidinho, antes de começar aí o vídeo aí do pré-jogo, da rodada de ontem, para você saber como é que ficou mais ou menos, né, os jogos de ontem. Né, o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense em casa, né? Cruzeiro que vem bem no campeonato, mesmo tendo perdido no final de semana no Bahia por 2-0. Botafogo, né, mesmo num jogo bem disputado, né, principalmente no final do jogo, onde o Red Bull atacou muito, Botafogo com os desfalques venceu o Red Bull em casa 2-1. Corinthians empatou com o Cuiabá, estava perdendo, o Cuiabá ainda perdeu um pênalti também com o Isidro Pita, né? E o Corinthians empatou 1-1, esse resultado foi até bom para o Fluminense, né? Segura os dois. Atlético Goianiense também empatou com o Grêmio, começou ganhando, o Grêmio empatou no final também, um resultado bom que segura os dois ali, pensando no Fluminense, na gente, né? Juventude, a gente tem que começar a se preocupar, porque tem times que a gente achava que ia ficar lá na parte de baixo da tabela, que ia brigar para não cair, mas Juventude, com um jogo a menos ainda e fazendo uma campanha boa no meio de tabela para cima, 2-1 no Flamengo, no Alfredo Jaconi ontem, com o Flamengo desfalcado, né? Mas 2-1 no Alfredo Jaconi. Internacional perdeu em casa de virada para o Atlético Mineiro por 2-1. Fortaleza ganhou o Palmeiras por 3-0, jogou muito bem, 3-0 no Fortaleza. E o Bahia, né, que jogou muito bem contra o Vasco, não que o Vasco tenha sido o Vasco dos últimos jogos, né? O Vasco jogou bem contra o São Paulo, em casa, meteu 4-1, foi bem diferente dos últimos jogos do Vasco, onde sofria muito, tomava muitos gols. Mas ontem também o Bahia cansou de perder gol, e o Léo Jardim fez no mínimo mais 5, 6 defesas, segurando aí só o 2-1 para o Bahia. O Bahia, acho que teve um jogador expulso, o David, né? O Bahia pressionou, fez o seu segundo gol no final do jogo, é o líder do campeonato junto com o Flamengo, né? Os dois com 24 pontos, diferença ali no saldo de gols. Então esses foram os resultados de ontem, e a gente vai falar agora do Fluminense para hoje, né? Marcão, que a gente já conhece, né? Já teve aí interino em 2019, 2020, 2021, fazendo bons trabalhos aí como interino. É lógico que o tempo esse ano é muito superior ao que geralmente o Marcão pega como interino. A gente tem aí 6 meses aí até o final do ano, com Libertadores, Copa do Brasil, né? O brasileiro nessa situação. E o Fluminense, que vem aí da derrota para o Flamengo, né? No Clássico, um jogo em que jogou muito mal, teve apenas 2 finalizações. As 2 não foram no gol, né? Uma para fora no chute do Lima, uma outra na cabeçada do Thiago Santos no escanteio, também passou longe do gol. O Fluminense não vem bem no Brasileiro. O Vitória começou a se recuperar no Brasileiro, né? E o Fluminense, a gente tem que se preocupar porque o Fluminense já enfrentou alguns clubes da parte de baixo da tabela, né? O Fluminense pegou o Corinthians, que estava numa fase horrorosa, né? O Corinthians, a única vitória do Corinthians no campeonato é contra a gente, 3-0. Lá na Neoquímica, o Corinthians estava mal, era para a gente ter ganho aquele jogo. Pegamos o Juventude ganhando de 1-0, empatamos. Atlético Goianiense lá embaixo, estávamos ganhando e tomamos a virada, né? Então, o Flamengo já está brigando pela liderança. Agora temos o jogo contra o Vitória, um que está na zona de rebaixamento junto com a gente. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Domingo tem o Grêmio, né? Domingo é Fluminense e Grêmio. Então é isso mesmo, Grêmio e Fluminense no domingo. É um jogo também que a gente tá com um time que tá brigando com a gente lá embaixo,
né? E depois a gente pega o Inter, que está ali no meio da tabela para cima com 17, mas não vem bem nos últimos jogos. Então a gente tem que aproveitar essa sequência, né? São jogos que a gente tem que buscar sempre a vitória, não tem jeito, né? Então, Marcão até falou sobre o jogo de hoje, né? A expectativa, né? E quem é o principal jogador no jogo de hoje? Vamos ouvir aí. É igual você falou, junto com o nosso torcedor. Acho que o nosso torcedor, a gente sempre fala que é o 12º jogador. Não, o nosso torcedor agora é o primeiro jogador, e o faixa, e a gente precisa realmente muito deles. Vamos fazer isso agora, vamos fazer isso amanhã, vamos fazer isso logo mais, que eu tenho certeza que eles estão precisando agora do apoio irrestrito do meu torcedor. Então vamos fazer de uma forma bonita, junta, que eu tenho certeza que vai dar uma segurança para os nossos guerreiros, para a gente fazer um grande jogo e sair o mais rápido possível dessa situação. Eu gosto do Marcão, né? Esse jeito dele falar, né? A torcida é a número 1, é a faixa, tem que estar com a gente e tem que estar mesmo, tem que estar com o time dentro de campo, né? Vamos aí para a provável escalação aqui do Fluminense para hoje, né? Joga em casa, temos vários desfalques, né? Não vou falar igual o Diniz do Nino, né? Porque o Nino tá aí, se equivocou. Mas o André, né? Ainda em transição, né? Perdemos o Lima aí praticamente um mês, um pouco mais, uma lesão naquele lance da expulsão no Fla-Flu. Deixa eu ver aqui para vocês, né? Os desfalques hoje contra o Vitória. O André, Lelê, a gente já sabe só ano que vem, o Arias convocado, mas também o Manuel, não sei se vai ficar à disposição no banco de reservas. Temos a volta do Marcelo, né, que é uma boa notícia, né, e o provável time do Fluminense aí do Marcão, novidade aí, uma novidade, né, mas uma coisa que ele geralmente faz quando faz os seus trabalhos, mantém uma coisa mais básica. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos e Antônio Carlos, com Marcelo voltando na esquerda depois de 2 jogos fora. Isso é uma coisa que me agrada, né? O Thiago Santos e o Antônio Carlos, não pelos jogadores, mas sim por manter 2 zagueiros, colocando o Martinelli de volta na sua posição de origem, ali no meio-campo, segundo volante, cabeça de área, onde ele faz muito bem essa função. Thiago Santos e Antônio Carlos fizeram um bom jogo contra o Cruzeiro, apesar da derrota, né? Não podemos também ser injustos, né, com os jogadores quando eles performam um pouco melhor. Quanto o Flamengo, o Antônio Carlos não jogou mal, Thiago Santos entrou bem, espanando todas as bolas, tirando todos os perigos, que é o que se espera de um zagueiro, né? Lógico, qualidade, muita qualidade e tal, a gente não vai ver dos 2 jogadores, mas o básico do que o zagueiro tem que fazer, a gente espera dos 2 hoje. Se fizeram o jogo que fizeram contra o Cruzeiro, para mim, já está até de bom tamanho. Com o Gabriel Pires sendo mantido no meio, eu também concordo, eu acho que tem que dar sequência ao Gabriel Pires, ver se fisicamente ele vai entrar em forma, né? Que é só jogando que o jogador acaba entrando em forma. Jogou muito bem contra o Cruzeiro quando entrou, teve falhas contra o Flamengo, normal de um jogador que não vem jogando, é só ele se preocupar com essas bolas na entrada da área, porque o resto realmente ele procurou o jogo, buscou acelerar o jogo, verticalizar o jogo, que é o principal, que o Fluminense precisa, em vez de colocar a bola para trás, e o Ganso não é no meio ali comandando. O ataque é uma mudança assim até diferente, né? Porque o Terãs pode fazer a ponta, que eu não acredito que ele fique de ponta, acredito que ele jogue mais no meio, indo para a ponta, mas buscando mais as jogadas no meio, né? Abrindo de vez em quando com o Keno e Cano, né? No caso do Cano, né? Continuidade para o Cano, para ver se ele volta a reencontrar seu futebol, se a bola chega para ele poder finalizar, né? Que muitas vezes a bola não tem chegada para ele finalizar. Vamos ver como é que ele se sai hoje, né? Ele sofreu muito com a saída do Diniz, né? Na terça-feira, ele foi um dos que mais teve problema. Eu estou falando nisso no outro vídeo, é só dar uma olhada lá no outro vídeo, né? Na saída do Diniz. Ele foi o jogador que mais sentiu a saída do treinador, né? E vamos ver como é que ele se recupera hoje, né? E o time se recupera para ele também, né? Porque a gente não pode cobrar do jogador que não tem tido chance de marcar, né? Essa é a nossa realidade. E o Keno, mais uma oportunidade para o Keno. Eu acho que o Marcão vai começar, minha opinião, né, pessoal, dando essa oportunidade para ver se o Keno aproveita, né? O Keno teve com o Diniz, vai ter com ele. Tem outros jogadores para colocar na posição que também não vem bem, como o Douglas Costa, né? O Isaac, né? E eu tava tentando lembrar o nome, não estava vindo na cabeça. O Isaac, né, que também sofreu com lesão muscular, não jogou nos últimos 2 jogos também, não está nem relacionado. O Marquinhos, que eu esqueci de falar, também continua machucado, seria opção para o lado de campo, né?
E então é um Fluminense que vem a lá Marcão, né? Esperamos aí que o Fluminense comece a parar de tomar gols, né? Melhorar defensivamente, que já é um grande negócio, né? Procurar melhorar para poder começar a ganhar os jogos sem sofrer gols, que é o principal para a gente parar de tomar gols e começar a fazer os gols, né? A gente não tem tido tantas oportunidades, mas a gente tem dado muitas oportunidades aos times adversários. O Thiago Carpini, né, que agora dirige o Vitória, né? Ele vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota só nos últimos jogos. Uma derrota para o Bragantino por 2-1, né? E ele tem alguns desfalques, né? Tem muitos desfalques também, né, no seu time, né? Ele descansou alguns jogadores na última partida, né? O Caio Vinícius, aquele mesmo que era do Fluminense, vai ser titular. Na lateral esquerda, o lateral esquerdo Lucas Esteves está suspenso, né? PK vai assumir a lateral esquerda. Caio Vinícius vai jogar improvisado de zagueiro, hein, gente? Então, olha só, é uma coisa que a gente pode tentar aproveitar. Provável escalação do Vitória do Thiago Carpini: Lucas Arcanjo, William Lepo, Caio Vinícius na zaga, hein? Wagner Leonardo e PK, que não é o lateral titular, Luan, William Oliveira e Leonaldo ou Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Tá? Esse é o provável time do Vitória. Osvaldo, aquele mesmo que jogou no Fluminense, né? Alejandro, aquele jogador que estava no Atlético Mineiro, foi emprestado por o Bragantino, agora está no Vitória. Então o Fluminense aí, o Vitória que vem numa sequência melhor que a do Fluminense, né? Então vai ser um jogo difícil, complicado, mas temos todas as condições de ganhar o jogo, como tivemos contra o Juventude e contra o Atlético Goianiense. Isso é o que me alegra, né? E você, torcedor, mais de 22 mil ingressos vendidos, espero que a torcida encha até a hora do jogo. O horário é ruim, 7 da noite, horário de Brasília na Premier. Horário ruim, pessoal vindo do trabalho, chegando do trabalho, né? Saindo de curso, indo para curso, faculdade, fazendo prova. É um horário muito ruim, 7 horas da noite. Mas você que pode, você que não pode doar seu ingresso, botar seu ingresso para alguém, doe seu ingresso, vê quem possa ir, quem possa estar no estádio, né, apoiando o nosso time para o jogo de hoje contra o Vitória às 7 horas no Maracanã. E eu vou mostrar aqui para vocês os últimos gols da nossa vitória, que não foi nem no Maracanã. O último jogo foi 0-0 no Maracanã, mas ganhamos no Barradão em 2018. 2-1, gols de Pablo Diego e Gilberto. Confere aí. E antes de eu falar para vocês da arbitragem, eu vou falar de um ponto fraco do Vitória, né? O Vitória tem tido um ponto fraco no campeonato, que é a bola aérea igual o Fluminense, e principalmente a bola aérea defensiva no lance de escanteio, né? O Vitória tem sofrido muitos gols, e se o Fluminense precisa ganhar, não jogando bonito, mas precisa hoje dos 3 pontos, precisamos focar, né? Se eu sei, né? Se outros jornalistas, todo mundo divulga, né? O Laranja Tricolor faz muito bem esse trabalho de análise dos times adversários que jogam contra que são adversários do Fluminense, né? Faz muito bem essa análise. E o Vitória tem esse problema, principalmente na bola do primeiro pau. E eu vou mostrar alguns lances para vocês aí das falhas do Vitória nesses lances que o Fluminense pode se aproveitar e ganhar o jogo só com esses lances de bola parada. Confere aí. Viu? Se a gente sabe, o Marcão também tem que saber, a comissão técnica tem que saber, e eles devem ter treinado, né, durante essa semana um pouco de bola parada ofensiva, principalmente no lance de escanteio, jogada ensaiada, para a gente poder aproveitar essa falha, ainda mais com o Caio Vinícius, que jogou no Fluminense, que joga no meio improvisado de zagueiro, né, aproveitar de repente as costas do Caio Vinícius. O Caio Vinícius, né, de repente ele não sabe jogar tão bem como zagueiro, não sei, não tenho visto ele jogar pelo Vitória,
mas então a gente pode aproveitar também essa parte defensiva do Vitória, que vem desfalcada tanto do zagueiro como do lateral esquerdo. E agora a gente vai falar da arbitragem, né? A arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, né? Com Nailton Júnior de assistente 1 e Miguel Cateano é o assistente 2. Eu não gosto de falar dos assistentes, né? Porque eles assistem mais o jogo do que marcam alguma coisa. E o VAR é o Wagner Hellway! Ô, Wagner Hellway aparecendo no jogo do Fluminense depois de tanto tempo. Para falar a verdade, eu não desgosto dele como VAR não, né? Tomara que ele faça o básico, não prejudique, né? Que os outros não têm feito isso no jogo. E ontem, no jogo do Flamengo e Juventude, né? Teve um lance do Lohan, né? Que ele chutou o Alan Ruschel no chão. Não foi de propósito, não foi uma agressão. Ele perdeu um gol na cara do gol que chutou para fora, igualzinho contra o Fluminense. E ele foi chutar assim numa forma de extravasar. O Alan Ruschel estava ali no chão, acertou o Alan Ruschel, né? Machucou o jogador de Juventude. E machucar e sem querer também é falta, né? E não sei se o VAR deveria ter chamado para a possível expulsão do árbitro, né? Mas eles analisaram que não foi nada, né? Mas podia ter mandado o árbitro analisar. Se o árbitro analisasse que não era para expulsão, poderia dar um amarelo, né? Porque ele agrediu, né? Mesmo que sem querer, o jogador que estava no chão do Juventude, o Alan Ruschel. E no jogo do Corinthians teve um lance legal, um jogo entre o Zido Pito e o Kaká, disputando a bola fora da área. O Zido Pito chega dentro da área, aí o lance vai para a linha de fundo, né? Aí o Zido Pito toma um soco, né? Um tapa no rosto, soco no rosto do Kaká, né? Se desvencilhando dele. O lance foi para revisão, a arbitragem teve que ver se o Zido Pito estava dentro da área ou estava fora do campo, dentro do campo. Mostrou ali que ele estava dentro do campo. Não foi lance para expulsão, né? O juiz deu amarelo para o Kaká e assinalou pênalti para o Cuiabá. Então o VAR tem que chamar em lances assim, lances difíceis, né? De se detectar dentro de campo, do árbitro ver, né? Lances de agressão, lances de atradas firmes, fortes, acima do calcanhar, né? Que o VAR não tem chamado, não tem aconselhado o árbitro ir ver a revisão. Então a arbitragem só tem que fazer isso, sem atrapalhar o jogo, apitar o que tem que apitar e pronto. Porque o campeonato já está muito chato e muito feio, com tantos erros de arbitragem nos todos os jogos, em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, se Deus quiser. Vitória Fluminense era o lema do Diniz, mas serve muito pra gente hoje com o Marcão, que os jogadores possam mostrar o futebol que eles têm, né? Vontade, garra dentro de campo, coisa que subiu em 2024. Não é só culpa do Diniz, é culpa também dos jogadores, e eles têm que dar a volta por cima. E quanto mais cedo e mais rápido, é melhor. Um abraço, fiquem com Deus, até o pós-jogo. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal do Centro Tricolor.